Senhoras e senhores, autoridades e lideranças políticas estaduais e municipais aqui presentes, senhoras e senhores consumidores de energia elétrica da Iguaçu Energia, senhoras e senhores profissionais de imprensa e jornalistas, todo o público presente, boa tarde. Declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 32 de 2016. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo esclarecer e colher contribuições da sociedade para a revisão das tarifárias da Iguaçu Energia, referente ao 4º ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica, e também para a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora dessa audiência pública é composta pelos seguintes integrantes. Por mim, Carlos Eduardo Cabral Carvalho, assessor da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência.
Rafael dos Santos Gonçalves, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, e Fernando Soares Miranda, secretário da audiência. A equipe da ANEEL aqui presente é integrada ainda pela servidora Renata Rosada, da área de Comunicação e Relações Institucionais da ANEEL, que está no auditório à disposição para o esclarecimento de dúvidas de todo o público presente sobre os procedimentos desse evento. Estamos, portanto, com expressiva presença do corpo técnico da ANEEL, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento. Lembro que os servidores da ANEEL aqui presentes, que auxiliam a realização dessa audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Iguaçu Energia, possuem notável capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o desejo de bem servir ao país, e empenham o melhor dos seus esforços na defesa do interesse público e, assim, na busca pela satisfação do consumidor de energia elétrica. Da mesma maneira, cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica aqui presentes estão dedicando parte importante do seu dia ao exercício da cidadania. Afirmo ainda que o resultado dessa sessão presencial, totalmente aberta à participação da sociedade, será potencializado pelas contribuições de todos aqui presentes. Registro a importância para a ANEEL da participação do consumidor da Iguaçu Energia nessa audiência, pois, assim, a agência obtém subsídios e informações adicionais para aprimorar os atos regulamentares em fase de elaboração. Registro, por fim, a honra que sinto de estar aqui em Xanxerê, município que é não apenas a capital do milho, mas que demonstra o bom crescimento em todos os segmentos, industrial, comercial e de prestação de serviços, servindo como referência pela sua pujança para todo o oeste catarinense. Eu gostaria de agradecer aqui também ao presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Wilson Martins dos Santos, pela cessão desse espaço, que possibilita a gente realizar essa audiência pública com a maior presença possível. Bom, concluída essa saudação inicial, retorno aos procedimentos da audiência. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos nesta tarde de quinta-feira para dar continuidade ao processo de revisão tarifária da Iguaçu Energia. Dando início aos trabalhos, destaco que a metodologia de revisão tarifária das tarifas de energia elétricas pagas pelo consumidor da Iguaçu Energia foi discutida com a sociedade por extenso período, por meio de audiência pública. A revisão tarifária periódica está estabelecida em lei e nos contratos de concessão de serviço público de distribuição e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes da distribuidora e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população de Xanxerê os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Iguaçu e coletarmos também as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento do processo. Todas as apresentações e documentos entregues nessa sessão, bem como os que forem enviados à ANEEL por meio de nosso site ou via correio, serão analisados pela agência. O processo de revisão tarifária da Iguaçu teve início há alguns meses, compreendendo as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, isso foi em 2 de maio de 2016, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e encaminhamento dessa proposta ao Conselho de Consumidores da concessionária e à distribuidora. A manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre a proposta apresentada. E divulgação no site da ANEEL da audiência pública, das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Isso aconteceu em 5 de junho de 2016. Essa audiência obedecerá aos seguintes procedimentos e critérios: apresentação do presidente da audiência, em torno de 10 minutos, apresentação da ANEEL, feita pelo especialista Rafael, de até 30 minutos, apresentação da Iguaçu Energia, de até 30 minutos, apresentação do Conselho de Consumidores da Iguaçu Energia, de até 30 minutos, manifestação dos expositores, de até 5 minutos cada. O encerramento dessa audiência está previsto para as 18h30. Inicialmente, será permitida a manifestação de um representante de cada entidade. No entanto, concluídas as manifestações dos expositores inscritos, e se houver tempo, poderemos permitir o retorno dos expositores para complementar sua manifestação
e a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles pertencentes a entidades cujos representantes manifestaram-se anteriormente. Dando início aos trabalhos, apresentaremos um vídeo institucional educativo da agência. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A Resolução 414 pode ser consultada no Espaço do Consumidor. Visite o portal da ANEEL para mais informações. A ANEEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEEL fiscaliza continuamente as empresas do setor, para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEEL estimula a inovação e tecnologia, para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. Bom, na sequência, eu irei apresentar alguns dados importantes da Iguaçu Energia e fazer uma apresentação muito breve do papel da agência no setor elétrico brasileiro. A ideia dessa primeira apresentação é dar um panorama bem rápido sobre o papel institucional da agência no setor elétrico e alguns dados de qualidade da distribuidora. Essa primeira lâmina apresenta o arcabouço institucional do setor elétrico e o papel de cada agente. A elaboração de políticas públicas relacionadas ao setor de energia elétrica é responsabilidade do Congresso Nacional, da Presidência da República e, mais diretamente, de duas instituições, do Conselho Nacional de Política Energética e do Ministério de Minas e Energia. O papel de regulação e fiscalização do setor é um papel desenvolvido pela ANEEL e pelas agências conveniadas que a ANEEL tem em alguns estados do Brasil. O mercado ele tem a participação de agentes de geração, transmissão, distribuição e comercialização. A CCE é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e é responsável por toda a contabilidade e liquidação das transações de energia elétrica, de compra e venda de energia que acontecem no setor. E o ONS é responsável pela operação de todo o Sistema Interligado Nacional. Os detalhes desse sistema vão ser falados pelo nosso colega Rafael na próxima apresentação. E temos outras instituições também, a Empresa de Pesquisa Energética, que é responsável pelo planejamento do setor, planejamento da expansão do setor, e o Conselho de Monitoramento, a Câmara de Monitoramento do Setor de Energia Elétrica,
que é responsável pelo monitoramento do setor. As principais competências da agência. A agência é responsável pela regulação, pela fiscalização, pela mediação e, por delegação do poder concedente, pela concessão de autorizações e outorgas do setor, principalmente geração e transmissão. Dos processos de geração, transmissão e distribuição. A regulação é feita, lógico, atendendo às políticas que são definidas tanto em lei pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República e pelo Ministério de Minas e Energia, como vimos na lâmina anterior. A fiscalização, a gente fiscaliza as questões econômicas, financeiras e técnicas da geração, da distribuição e transmissão de energia. A mediação é a mediação de conflitos existentes, muitas vezes, entre agentes do setor e agentes e consumidores. E a autorização, como falei, autorização por delegação do poder concedente, para geração, transmissão e distribuição. A ANEEL atua para oferecer uma tarifa justa, estimular a competição, assegurar a prestação do serviço com qualidade e conciliar os interesses de todos os envolvidos. Ou seja, a missão da ANEEL é garantir que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício de toda a sociedade. Todas as decisões da diretoria são tomadas em regime de colegiado, em reuniões públicas. Toda a deliberação dos processos é feita com base na análise técnica e jurídica de superintendências da agência, e permite a ampla defesa, seja por meio de recurso com ou sem efeito suspensivo, e o contraditório. As reuniões são abertas ao público. Qualquer pessoa pode participar dessa reunião, seja presencialmente, seja pela internet. E ela é transmitida toda terça-feira, a partir das 9 da manhã, ao vivo. Ela começa, a pauta da reunião é divulgada na sexta-feira, ao meio-dia, e essa pauta toda é deliberada na terça-feira, na reunião que começa às 9 da manhã. E, após a deliberação, a reunião de diretoria, a deliberação feita de cada processo é disponibilizada no canal da ANEEL no YouTube. Esse que está informado na lâmina. E as audiências públicas, todos os regulamentos que são desenvolvidos pela agência, ou deliberações que envolvem revisão tarifária das distribuidoras de energia, elas são precedidas de audiências públicas como essa, que permite a ampla participação da sociedade e dos atores interessados nos processos. Todos os atos administrativos, seja resolução normativa, revisões tarifárias, entre outros processos, essa audiência pública é realizada, muitas vezes na cidade, quando é o caso de audiências públicas de revisão tarifária, na cidade principal onde aquela distribuidora atua, ou na maior cidade. Eu vou aqui antecipar, colocar alguns indicadores de qualidade de uma forma mais geral, e que vão ser detalhadas posteriormente pelo nosso colega Rafael na apresentação técnica. Esse aqui é o nível de qualidade médio do Brasil, o histórico desde 2006 a 2015. O que a gente vê nas linhas são os limites estabelecidos para a ANEEL, para duração das interrupções e a quantidade de interrupções. São medidas por dois indicadores, a duração equivalente de interrupções, que é o DEC, e a frequência equivalente de interrupções, que é o FEC. A gente tem visto aí que, pela tendência das linhas, é que a ANEEL tem apertado, tem sido cada vez mais rigorosa na exigência dessa qualidade. Um fato marcante que aconteceu a partir de 2010 é que as empresas que violassem esses indicadores de qualidade antes de 2010, elas eram penalizadas. A ANEEL fiscalizava, verificava se houve ou não
a violação do indicador, e, em caso de violação, a ANEEL aplicava uma multa. A partir de 2010, a ANEEL aprimorou o regulamento de modo que, quando o indicador de qualidade fosse violado pela concessionária, o consumidor da concessionária ia receber uma indenização por aquela violação da qualidade. A gente tem visto que, nos últimos anos, alguns indicadores têm subido, especialmente o da duração, mas a ANEEL tem atuado para reduzir isso aí. Falando especificamente da Iguaçu Energia, esse gráfico mostra o comportamento da empresa nos últimos 5 anos. O que a gente tem visto é que os limites estabelecidos pela ANEEL têm sido violados pela distribuidora, principalmente nos anos de 2012, 2013, e continua com uma tendência aparentemente de baixa, uma pequena baixa entre 2013 e 2014 e a manutenção em 2015. Mas a ANEEL tem apertado a exigência, tem exigido cada vez mais o aprimoramento de qualidade da empresa. No ranking de continuidade da distribuidora em relação àquele panorama do Brasil, a gente vê que, se comparadas com outras empresas da região sul, a Iguaçu está em 12º lugar. Em relação às empresas de porte semelhante, ela está em 26º. É uma posição que a ANEEL deseja que seja aprimorada no próximo ciclo de revisões. E essa próxima lâmina mostra o panorama do índice de satisfação do consumidor. É uma pesquisa que a ANEEL faz anual, só não fez em 2011, mas para apurar o índice de satisfação do consumidor de cada concessionária em relação ao serviço que está sendo prestado. O que a gente tem visto aqui é que o indicador para a Iguaçu Energia está um pouco abaixo da média do Brasil. Por exemplo, em 2015 foi de 55%, enquanto a média Brasil foi da ordem de 57%. A ANEEL tem feito fiscalizações regulares em todas as distribuidoras, e na Iguaçu Energia, nos últimos 4 anos, 9 delas resultaram em autos de infração. Alguns deles certamente por conta da violação dos indicadores de qualidade e outras questões, como econômico-financeira e de fiscalizações técnicas e comerciais. Essas fiscalizações resultaram em aplicação de penalidades de multas da ordem de 1,8 milhões de reais nos últimos 4 anos. Bom, esse foi um primeiro panorama de apresentação do papel institucional da agência, e agora o Rafael vai dar continuidade à apresentação de uma forma mais técnica, de uma forma mais detalhada, tanto no aspecto do cálculo da tarifa, o que se espera do cálculo que vai entrar em vigor a partir do dia 29 de agosto, como os limites de qualidade definidos para a Iguaçu para os próximos 5 anos. Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Como o Carlos já adiantou, o objetivo dessa apresentação é compartilhar com vocês os principais resultados dessa primeira fase da revisão tarifária da Iguaçu. Mas, antes disso, eu vou passar aqui algumas características do setor elétrico, alguns conceitos básicos sobre a revisão tarifária, e aí, sim, eu vou passar para os resultados, porque aí fica mais fácil de entender. Esses conceitos são simples, mas são importantes que eles fiquem bem claros. Inicialmente, eu vou falar sobre o caminho da energia elétrica, que nada mais é do que o ciclo de produção, né? Seria a cadeia de produção da energia elétrica, demonstrando aí a geração, a transmissão e a distribuição.
A energia ela é gerada nas usinas, normalmente hidráulicas ou térmicas, transmitida até os centros de distribuição, que são as cidades, pelas linhas de transmissão, né? E em cima aqui do slide a gente tem alguns números sobre o setor. 4.405 usinas com 140 gigawatts de potência instalada, 126 mil quilômetros de linha de transmissão e 3,5 milhões de quilômetros de rede de distribuição. Esse slide é importante entender ele, porque a conta de luz ela é formada não só pelos custos da distribuidora, mas todos esses custos, tanto de transmissão quanto de geração, estão embutidos na conta de luz que se paga. Então, é importante deixar claro aí que esses são itens de custo também em que o consumidor paga. A distribuidora tem um papel simplesmente de arrecadar esses recursos do consumidor final e passar para as fases da cadeia posteriores, né? Nesse slide, a gente pode ver a matriz de produção de energia elétrica brasileira, predominantemente hidráulica. O ano desse gráfico é de 2015, apesar de ter sido um ano fraco, né, hidraulicamente, foi um ano de seca. A gente viu que a térmica ganhou espaço nesse ano, mas mesmo assim fica bem abaixo da hidráulica, então a nossa matriz energética continua predominantemente hidráulica, e a energia solar e eólica aí com 6%, 6,03% e 0,02%, ainda com pouca representatividade, né? Agora a gente mostra o SIN, o Sistema Interligado Nacional, que tem como objetivo transportar a energia das usinas até os centros de carga, até as cidades, né? E essa malha de transmissão é uma das maiores do mundo. E o motivo para isso é que o Brasil tem dimensões muito grandes e como a energia é prioritariamente hidráulica, ela normalmente fica afastada do centro de carga, então essas linhas têm que trazer essa energia até as cidades. Esse slide ele mostra as áreas de concessão existentes no Brasil, das 63 distribuidoras, e o objetivo aqui é mostrar a diversidade, né, a diversidade das distribuidoras no Brasil. Então, a gente tem distribuidoras de todos os tamanhos, com características diversas, o que representa um grande desafio aí para a ANEEL de fazer a revisão tarifária em todas elas e levar em conta, na medida do possível, as suas peculiaridades no processo de revisão tarifária, né? Aqui ao lado a gente vê algumas das características da área de concessão da Iguaçu, aproximadamente 34 mil consumidores, um mercado de 208 mil megawatt-hora, uma receita aproximada de 88 milhões de reais, um nível de perdas não técnicas regulatórias de 4,30%, não é a perda real, né? A perda não técnica da empresa é a perda regulatória, o que é reconhecido na tarifa nesse processo, e há uma área de concessão de aproximadamente 1.200 km². Bom, aqui nós vamos falar um pouco dos encargos, que também fazem parte da conta de energia elétrica, né, que é um dos itens de custo aí que o consumidor arca com ele, e que normalmente são definidos por lei e tem como objetivo a implantação de alguma política pública ou custeio de algo que seja do interesse do poder concedente. No caso, vamos citar aqui a taxa de fiscalização, que custeia a ANEEL, né, a fonte de recursos da ANEEL, o PROINFA, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, o encargo de P&D, que fomenta a pesquisa no setor, o ONS e o encargo da CDE, que vem ganhando bastante importância nos últimos processos tarifários pela representatividade na parcela A, que nós vamos detalhar agora com mais detalhe no próximo slide, né? Vou dar mais detalhes sobre esse encargo. Aqui o encargo da CDE, né? E aqui alguns dos objetivos do encargo da CDE, os principais deles, que seria a universalização no atendimento de energia elétrica, a cobertura dos custos de atendimento nos sistemas isolados, antigamente feito pela CCC e agora está na CDE, a viabilização e incentivo de setores específicos, como irrigação, cooperativas, entre outros, e dar descontos para a população de menor renda, a tarifa baixa renda, a tarifa social, né?
Bom, aqui é também outro item de custo que onera aí os consumidores. Nesse caso, seriam os tributos e contribuições. Esses, não específicos do setor elétrico, mas mais gerais, eles aplicam-se a qualquer receita de qualquer pessoa jurídica, no caso, o PIS/COFINS, não só do setor elétrico, que é um tributo federal. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que tem como fato gerador a circulação de mercadorias, mas incide também sobre a energia elétrica, que pode ser considerada uma mercadoria, né? E a contribuição de iluminação pública, que é um tributo municipal. E agora eu vou falar um pouco mais sobre alguns conceitos relativos à revisão tarifária. Bom, atualmente nós temos basicamente 3 tipos de processos tarifários na ANEEL. O primeiro deles é a revisão tarifária periódica, que é essa que se processa no momento, onde se definem os custos eficientes da distribuidora, as metas de qualidade, as metas de perda de energia e o fator X para o ciclo tarifário seguinte. É nesse momento que se calcula o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, né? Depois dele vem o reajuste tarifário anual. Todo ano, dentro do ciclo tarifário, a gente tem um reajuste. Os custos definidos na revisão são simplesmente corrigidos pelos fatores, pelos índices inflacionários e subtraído do fator X, que é só um fator que compartilha a eficiência com o consumidor. Então, algum nível de eficiência é compartilhado, a inflação não é repassada integralmente para o consumidor, né? E, por último, a revisão tarifária extraordinária, que recoloca os custos no patamar adequado quando um evento externo, um evento extraordinário, provoca o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, né? Aqui são os custos específicos da distribuidora, o foco do processo de revisão tarifária, que são os custos operacionais, que se referem aos custos de operação e manutenção de todo o sistema de distribuição, incluindo redes, linhas, subestações e todo o atendimento comercial, e os investimentos, o capital dedicado a novos ativos, a expansão do negócio de distribuição, e esse aqui é o cerne da revisão tarifária, conhecido como a parcela B, né, no processo. Bom, nesse slide, nós vamos falar das perdas. Basicamente, no processo são considerados 2 tipos de perdas. A primeira delas, as perdas técnicas, que são as perdas que ocorrem na transmissão da energia, né? Nem toda energia gerada chega ao consumidor final, uma parte se perde tanto nas redes de transmissão como nas redes de distribuição e faz parte natural do processo de transmissão de energia, seja nas redes de transmissão, seja nos alimentadores de distribuição, sempre vão ocorrer algum nível de perdas técnicas. O segundo tipo de perdas são conhecidos como perdas não técnicas, e são decorrentes de, principalmente, erros de faturamento, falta de medição, fraudes nos medidores e furtos de energia elétrica. Agora nós vamos entrar mais especificamente nos resultados dessa primeira fase do processo de revisão tarifária da Iguaçu. Aqui, nesse slide, a gente já vê o efeito médio, né, que é o efeito médio sentido por todos os consumidores, né, todas as classes, é uma média, e a gente vê os principais impactos, que seriam os encargos setoriais, mais especificamente a CDE, que caiu esse ano, ela teve uma redução significativa, e os componentes financeiros, né, que impactaram também positivamente, né, o processo atual. E esses componentes financeiros eles são externos ao processo de revisão tarifária, e como uma analogia que se faz geralmente seria uma taxa condominal, aquele adicional que se paga para fazer uma reforma no prédio, que não é o condomínio especificamente, mas tem um adicional, como se fosse o componente financeiro, ele agrega algo ao processo, mas temporariamente, logo ele é retirado. Por isso tem o componente financeiro e o efeito da retirada. Todo ano entra um novo componente financeiro e sai um outro componente financeiro, né? Aqui, geralmente, são custos variáveis de geração de energia térmica, e geralmente é o que impacta aí nesse componente. Aqui
detalha mais as classes e os subgrupos dos consumidores, né, cada um com seu efeito médio, que a gente vai ver no próximo slide. Né. Então, o efeito médio não impacta todos. Os consumidores não sentem o efeito médio da mesma forma. Cada classe vai sentir de uma forma. E esse slide, agora, ele mostra isso. Né. Ele mostra o efeito para o A4 e o efeito para a classe de baixa tensão, né, que é alta tensão e baixa tensão. O efeito foi diferente em cada nível de tensão, aí, e gerando um efeito médio de 0,49. Menos 0,49, aliás. Bom, aqui é o efeito para a classe B1 convencional. A gente vê que a tarifa ficou praticamente estável, foi pouca variação e nenhum item teve uma representatividade muito grande, né? Então, a tarifa ficou praticamente estável, 0,70, não teve grandes impactos. As perdas. Aqui nesse slide, ele se refere às perdas não técnicas, e a gente tem 8,29, que seria a média histórica dos últimos 4 anos, né, da Iguaçu, e 4,3 seria o repasse de perdas nesse processo tarifário. Esse processo tarifário, a metodologia indicou como ponto de partida a meta do terceiro ciclo, de 4,8, e esse 4,3 ele já sofreu uma redução, porque a metodologia indicou que é necessária uma trajetória de perdas, ou seja, a metodologia enxerga que há espaço para melhoria nas perdas não técnicas da Iguaçu, então, por isso, ela gerou uma trajetória, ela partiu de 4,8, no primeiro, ao ponto de partida, nesse processo temos em 4,3, e no último processo tarifário do ciclo vai chegar a 2,3. Aqui a gente vê um histórico da evolução das tarifas B1 residencial da Iguaçu, na verdade, aqui está escrito errado, não é a Forcel, é Iguaçu. Mas aqui mostra basicamente que ele ficou abaixo abaixo dos principais índices inflacionários do Brasil, né? Então a tarifa está bem abaixo. E teve uma queda ali na renovação das usinas e das térmicas, onde o custo de geração acabou caindo, mas logo depois a gente teve o problema da seca, né, falta de chuva, e a tarifa realmente subiu aí, e agora ficou estável no último processo. Do último processo para cá, manteve estável, com pouco aumento, 0,70. Agora eu vou falar sobre a qualidade, os indicadores de qualidade. Bom, aqui os principais indicadores coletivos de qualidade, que mostram como a qualidade hoje é medida, né, são o DEC, a média de horas que os consumidores ficam sem energia, e o FEC, que indica a quantidade de vezes que os consumidores ficaram sem energia. Aqui uma média de um conjunto de consumidores, né. Mas, além dos indicadores de qualidade coletivos, nós temos os indicadores individuais de qualidade, que são o DIC, o FIC e o DEMIC, que indicam a quantidade de horas que o consumidor ficou sem energia, a quantidade de vezes que ele ficou sem energia, a quantidade de interrupções e a duração máxima que ele ficou, a duração máxima em horas que ele ficou sem energia, né? E todos esses 3 indicadores individuais, eles obrigatoriamente constam na fatura, então o consumidor pode consultar na fatura esses indicadores, e eles vão estar lá. Isso aí é uma obrigatoriedade de se colocar na fatura, né? Aqui a gente vê a evolução dos indicadores da ECFEC. No gráfico de barras, a gente vê a performance da distribuidora, da Iguaçu, e no gráfico de linhas, a gente vê os limites propostos pela ANEEL e os limites já existentes, né? Os limites propostos para frente e os limites existentes para trás. A gente vê que a Iguaçu enfrenta um grande desafio aí em relação aos indicadores de qualidade, né? Está performando acima dos limites propostos. Então, é um grande desafio aí para a empresa. Aqui o ranking também mostra essa performance que representa um grande desafio, eu acredito, na área de concessão da empresa. Bom, e
agora vamos falar da conta de energia. O que está embutido na tarifa de energia que chega aos consumidores? Aqui a gente coloca uma conta imaginária, né, de R$100, uma conta fictícia, e mostra em reais quanto seria cada custo, cada parcela de custo, quanto representa a geração, que seria a compra de energia, a transmissão, a distribuição, que seria o foco aí da revisão tarifária, e os tributos. A gente vê que a maior parte representa a compra de energia e os tributos, né? E a parte da distribuição, ficando com apenas R$18,10, 18% é o que representa a parcela de distribuição na conta. Também existe a obrigatoriedade de discriminar essas parcelas de custo na conta, para que o consumidor saiba o que ele está pagando, né? O que é o que, né? E, por fim, as bandeiras tarifárias, que elas estão vigentes desde 2015 e que têm como função primordial dar um sinal de preço ao consumidor antes de terminar o processo, o ano, né? Porque antigamente a gente, em todo o processo tarifário, dá uma previsão para os custos de geração, mas esses custos não necessariamente vão ocorrer ao longo do ano. Então, normalmente, gera-se um componente financeiro e, no outro ano, paga-se a diferença. Agora, com as bandeiras, o consumidor ele tem, em tempo real, digamos assim, ele sabe o custo da geração. Se o custo da geração subiu, ele paga mais. Se caiu, ele não tem a bandeira. Então, com isso, diminui-se o impacto dos componentes financeiros nos processos tarifários. Então, é muito bom essa metodologia aqui. Por último, nós vamos ver as próximas etapas, né, as datas. 18 de julho seria o prazo máximo para envio de contribuições. 23 de agosto seria a reunião de diretoria, de deliberação do processo. E dia 29 de agosto é data de aniversário da Iguaçu, aplicação das novas tarifas calculadas nesse processo, né? Bom, a apresentação técnica acaba por aqui, né? Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Convidamos agora a diretora da Iguaçu, senhora Ana Paula Torres, para realizar a apresentação em nome da concessionária. Obrigada, Carlos. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, e principalmente da ANEEL, essa oportunidade da gente estar falando com a população em números delicados, vamos falar assim, porque quando fala com o bolso da gente, né, eu também sou consumidora, né, dependente de ser diretora da Iguaçu, é importante essa transparência, porque no dia a dia a gente vai resolver problema mais técnico, as pessoas ficam mais preocupadas com outras coisas. Mas essa oportunidade, principalmente vocês esclarecendo e colocando de uma forma tão clara, eu achei que ficou muito melhor para a gente. Fica mais fácil o meu trabalho agora de falar, porque depois que o Rafael e o Carlos falaram, fica bem mais fácil eu explanar as minhas questões pontuais aqui do ponto de vista da distribuidora. Então, primeiramente, a gente vai passar um filme que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco os últimos 4 anos, desde a última revisão tarifária até esta. Você pode fazer a gentileza, Márcia? Vai passar na televisão, né? Fundada há mais de 54 anos, a Iguaçu Energia nasceu identificada com o desenvolvimento econômico e social da região oeste de Santa Catarina. Sua área de concessão abrange 7 importantes municípios catarinenses que totalizam 1.252 km², atendendo uma população superior a 100 mil habitantes. Setores-chave da indústria catarinense como frigoríficos, plásticos, metal mecânico e de tecnologia, que dependem de suprimento de energia garantido e de alta qualidade,
contam com a credibilidade da Iguaçu Energia, parceira confiável e comprometida com o desenvolvimento da região. Com gestão responsável e eficiente, conquistou certificações e importantes reconhecimentos do setor energético brasileiro. Mas se por um lado a empresa busca a contínua melhoria dos serviços que presta à população, também está vivenciando, juntamente com todos os brasileiros, grandes desafios financeiros. A grave crise econômica que afeta o Brasil gera desemprego, recessão e também o aumento da inadimplência em todos os setores, inclusive no setor elétrico. Somando-se a isto, a falência de grandes consumidores. O tornado que atingiu Xanxerê em 2015 foi causador da destruição total de mais de 20 quilômetros de redes. Mesmo com a amplitude do evento e da devastação gerada, a energia foi restabelecida em prazo recorde, com um trabalho ininterrupto de todas as equipes da Iguaçu Energia. Além disso, todos os anos são registrados centenas de acidentes de trânsito, incidência de raios e vegetação sem poda que atingem as redes, entre outras intempéries, ocasionando interrupções involuntárias que afetam também o dia a dia dos consumidores. Mesmo com todas essas dificuldades, a Iguaçu Energia continua investindo grandes recursos para a ampliação das equipes de manutenções com linha viva, utilizando equipamento de última geração, instalando reguladores de tensão e religadores automáticos de rede. Além destes investimentos, em 2012 a Iguaçu realizou a doação do terreno, sem ônus, para a Celesc, que objetivava a ampliação da subestação para atendimento da Iguaçu Energia em julho de 2013, mas que somente se concretizou no mês de fevereiro do ano de 2015, pelos atrasos na construção havidos pela Celesc. Desde então, já está em funcionamento a nova subestação da Celesc, contribuindo assim para a melhoria da qualidade e dos índices de eficiência e continuidade no fornecimento de energia elétrica para nossos consumidores. Essa subestação visou a melhoria da continuidade do fornecimento de energia elétrica, a fim de evitar o episódio ocorrido em janeiro de 2012, no qual milhares de consumidores foram prejudicados em razão da explosão de transformadores da Celesc, causando prejuízo de mais de R$2 milhões que foram pagos pela Iguaçu para os consumidores, sem nenhum ressarcimento feito até o momento pela Celesc, apesar de a ANEEL ter determinado o reembolso de parte desse valor. A Iguaçu Energia também agilizou o tempo entre a leitura e a entrega das faturas de energia elétrica aos consumidores através da emissão da fatura instantânea, que otimiza os procedimentos de leitura de medidor e emissão de fatura. A adoção de novas tecnologias encerrou a distância que existia entre a leitura, o processamento de dados, a impressão e a entrega para os nossos consumidores. Além de todas as vantagens tecnológicas e de redução de custos envolvidos, a automatização deste processo oferece aos consumidores a facilidade de informações rápidas, eficientes e seguras. Lembrando que este sistema atende perfeitamente às normas da ANEEL. A Iguaçu é uma empresa preparada e com energia de sobra para enfrentar os desafios, porque acredita que um futuro melhor só se constrói com a participação de todos. Uma empresa jovem com uma trajetória que está apenas começando, porque quer estar cada vez mais perto das comunidades, aumentando os laços de relacionamento, dedicação e confiança, que são os grandes valores que preserva desde a sua fundação. Por fim, mas não menos importante, queremos deixar registrado o fechamento de um grande frigorífico em Xaxim, que causou grandes prejuízos para a região e também para a Iguaçu Energia, que forneceu a energia e até hoje não recebeu o valor que, atualizado, é de aproximadamente R$5 milhões.
Valor este que não prejudicou somente a empresa, mas todos os habitantes da área de concessão, já que, involuntariamente, tivemos que reduzir os investimentos por falta de recursos financeiros. E mesmo não recebendo as faturas, cumpriu as suas obrigações com os fornecedores, encargos, impostos, salário de seus funcionários e, principalmente, com a continuidade e qualidade no fornecimento de energia elétrica para toda a área de concessão. Independente das dificuldades que enfrentamos, a Iguaçu Energia nunca deixou de investir na ampliação de suas redes, na melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica, antecipando as manutenções preventivas e investindo valores superiores aos exigidos pelos órgãos reguladores. A busca incessante pela continuidade e qualidade do fornecimento de energia elétrica traduz nossos objetivos para o futuro, ajudando a promover e desenvolver nossa região. Esses objetivos são a retribuição da Iguaçu Energia por toda a confiança e pujança de nossos consumidores, que enfrentam de cabeça erguida todas as dificuldades que surgem no seu caminho e demonstram a força do povo catarinense. Iguaçu Energia, iluminando a sua vida. Ele fala muito aí para a gente de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos. E nós sabemos que estamos aqui no dia a dia, sabemos bem como que a coisa funciona. Quem acompanha a Iguaçu diariamente, desde o eletricista que vai lá nas obras, vai nas dificuldades de manutenção do dia a dia, até nós que estamos sentados no escritório e vendo de um lado de números, né, os números da Iguaçu. Eu queria, antes de começar a minha apresentação, eu queria só fazer um paralelo à apresentação que o Rafael fez, que eu achei que foi muito oportuno ele colocar os indicadores gerais do Brasil, né? A gente vê ali, só para fazer esse paralelo, que as metas que a ANEEL coloca são diante de metodologias de um grupo técnico, como eles colocaram, muito preparados para chegarem nesse número. Mas a gente observou também que praticamente a média dos realizados das distribuidoras, todas estão muito acima das metas, né? Apesar da distribuidora, a Iguaçu, por acaso, está na classificação que vocês mostraram, a gente não está tão longe da média nacional, né? Então, acho que isso é importante a gente fazer um paralelo e observar. E, quando eu mostrar os números, vocês vão conseguir lembrar dessa planilha que vocês mostraram. Então, assim, eu vou passar rápido aqui para a gente não perder o tempo, porque eu sei que a gente já começou atrasado. Essa linha de tempo aqui, basicamente, a gente já mostrou para o filme. Se você puder passar, Márcio, eu agradeço. O que eu queria mostrar só nessa são fatores que ocorreram. Só volta uma, por favor, Márcio, que eu só quero mostrar isso aqui, ó. Esse apagão involuntário que ocorreu em 2012, eu não sei se vocês lembram do gráfico que o Rafael mostrou, mas os nossos indicadores de qualidade estavam com muito impacto em um determinado ano, que foi 2012. Ali, a gente teve esse apagão involuntário, que foi a queima da subestação da Celesc, que transformadores lá tiveram problema, e não foram descontados dos nossos indicadores, pela metodologia atual, esse problema que a Celesc nos causou. Então, assim, a Iguaçu pagou a conta, vamos dizer assim, e paga até hoje, né, porque esse indicador trouxe a gente para essa situação que nós estamos hoje, e a gente não consegue, diante da metodologia, expurgar esses fatores que não dependem da nossa equipe, do nosso dia a dia. Pode passar Márcio, por favor. Então, a gente teve outros problemas, né? Em 2014, a gente teve enchente de Marema. Só em 2015, olha quanto tempo, de 2012, que ocorreu o problema lá da subestação da Celesc, até a Celesc, apesar da gente ter doado o terreno, nós estamos falando aí de aproximadamente quase 4 milhões de reais, ela só terminou em 2015. Então, só em 2015, depois que ela terminou, é que a Iguaçu pôde começar os investimentos de melhoria, porque antes, se fizesse, não resultaria
em nada, porque, na prática, não poderia ser ligado, porque a subestação da Celesc não estava pronta. Então, assim, talvez os últimos 4 anos, que a Iguaçu ficou num índice de qualidade que não foi adequado, talvez, pelas metas da ANEEL, mas foram os melhores possíveis dentro dos recursos que nos foram dados, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista técnico, porque sem a subestação, que nós doamos no mesmo ano, em 2012, a Celesc só foi terminar em 2015. A formalização até foi em 2013, documento assinado em cartório, registrado tudo, mas desde o dia que ocorreu em 2012, eu mesma estive em Brasília. Acho que o Carlos lembra disso, né, Carlos, que eu estive lá com você e com o doutor André, falando que a Iguaçu estava à disposição para fazer o que fosse possível para que a Celesc antecipasse. Mas, diferente da Iguaçu, a gente também entende um pouco a Celesc por questões públicas, licitação e todas as problemáticas delas, e isso realmente ocorreu esse atraso. E aqueles valores que a gente colocou na apresentação, que a Celesc não nos reembolsou, é verídico. Vou colocar para vocês aí na frente. Realmente, ela não reembolsou, ela questionou para a ANEEL esse valor, nós também, e a ANEEL decidiu que é direito a Celesc pagar, porque a culpa, né, se é que a gente pode usar a palavra culpa, que é muito pesada, mas a responsabilidade pelo problema que ocorreu em 2012 foi da Celesc. Então, a gente espera agora que a Celesc cumpra e a gente possa reverter esses valores em benefícios para a nossa área de concessão. Vamos passar mais um. Aqui é falando um pouco da nossa área de concessão, que você já conhece, o vídeo também falou. Acho que eu vou adiantar aí o horário. Aqui é um pouco de números da Iguaçu, são 7 municípios. A gente tem uma área indígena muito grande também, quase praticamente a área indígena está toda conosco. Nós temos hoje 34 mil consumidores aproximadamente e fornecemos 208 gigawatts de energia no último ano. Aqui eu pus alguns fatos relevantes que eu acho que é importante a gente avisar a população de alguns números. O contrato de concessão, ele também foi uma coisa que deixou a diretoria da Iguaçu, e principalmente seus acionistas, muito apreensivo, né, porque teve uma demora na decisão por conta do governo de se posicionar frente como seriam as renovações das concessões. A gente teve aquelas medidas que ocorreram em 2012, 2013 para geradoras, que impactou na tarifa do consumidor final, reduzindo num primeiro momento, e depois o Rafael até colocou por questões de seca, também de seca, né, e muito pela seca também, mas também por questões de decisão estratégicas. E a gente só acabou assinando o contrato em meados de dezembro, foi aproximadamente 15, 16 de dezembro de 2015, quando a gente teve a certeza que ia ser renovada a concessão e que poderia começar novos investimentos e novas metodologias que nós teríamos o conhecimento de como isso seria, vamos dizer, tratado. A gente está vivendo hoje pela crise, e por isso que no filme a gente colocou essa dificuldade da crise, pela inadimplência que a gente está sofrendo. Hoje a gente tem 2 milhões em atraso de energia. As pessoas não pagam a conta de luz. Então, assim, não adianta a Iguaçu também a pessoa querer qualidade se não paga a conta em dia. O atraso do pagamento, a demora do pagamento, tudo isso reflete em custos que vocês sabem que hoje, não é só a Iguaçu, né? Acho que não é só a área de concessão da Iguaçu. O brasileiro ele se financia com a conta de energia, porque não tem como ir pegar no banco, o banco é muito mais caro, é mais barato atrasar a conta de luz um mês, a conta de água outro mês, e eu acho que isso é fruto também de todo um problema nacional que a gente está vivendo. Os valores da Celesc, a gente já comentou. Hoje, nós estamos aguardando a Celesc nos reembolsar em mais de R$1,5 milhão de reais. E os valores que nós não recebemos da Diplomata, isso foi um impacto muito grande também da Diplomata, porque quando a Diplomata pediu recuperação judicial, nós também, mais uma vez pela metodologia, a gente acreditava que quem tomasse conta lá, a empresa que assumisse a Diplomata, teria, né, pela regra da metodologia, assumir as faturas que não haviam sido quitadas pelo antigo. Mas, por uma palavra pequena na metodologia e uma força grande da política aqui também, na região, e o nosso acionista, pensando na
nas pessoas que iam ficar desempregadas se a gente não colocasse aquele frigorífico para funcionar de novo, a gente assumiu essa responsabilidade aí na busca de tentar recuperar em via judicial. Mas nós estamos falando de praticamente 4 anos, que o regulatório não nos ajudou nesse momento, a população também não, porque na hora a gente pensa, e eu também estava a favor de ter que ligar, porque a gente já não tinha recebido, não ia poder fazer muita coisa naquele momento, e deixar as pessoas sem emprego também ia ficar muito mais difícil. Então, assim, a falta de responsabilidade da gestão da diplomata comprometeu demais os números da Iguaçu, e a Aurora, que assumiu, não pôde fazer nada também, apesar de querer assumir essa responsabilidade, que não foi fácil na época. Pode passar mais um, Márcio, por favor. Aqui, a gente mostra o que a Iguaçu reembolsou, né, vamos dizer assim. Na verdade, não é reembolso, a palavra é compensação. Né? Nosso regulatório, nosso jurídico sempre me corrige, que eu sempre falo reembolso. O DICFIC, eu queria só esclarecer um pouquinho o que é, porque eu acho que a maioria dos consumidores não sabe exatamente o que é o DICFIC. A ANEEL põe uma meta para nós, como eles colocaram aqui, e se a Iguaçu ou qualquer outra distribuidora não cumpre aquela meta, ela tem que compensar o consumidor por aquele tempo de interrupção da falta de energia que ele viveu na casa dele. No ano de 2012, quando teve o apagão da Celesc, a Iguaçu apagou os seus consumidores consequentemente, porque a Celesc apagou a subestação, que apagou a Iguaçu inteira. Como a Iguaçu apagou seus consumidores, é feito todo um cálculo, que é validado, inclusive. O que foge à meta, a gente tem que compensar os consumidores. Isso foi compensado. Nós estamos falando em mais de 2 milhões de reais que a Iguaçu cobrou a menos na tarifa, na compra da energia, né, de vocês. Então, tem a conta de energia, vem o desconto, e somando todos os descontos de todos os consumidores da área de concessão, deu 2 milhões. Então, nós estamos falando que nós não temos recebido da diplomata, a gente tem a composição da tarifa, que eu vou entrar um pouco no mérito, mas a Iguaçu não deixou de cumprir a responsabilidade dela, apesar da Celesc não ter cumprido, a Iguaçu não ter tido dinheiro para pagar essa conta, mas a Iguaçu assumiu, né, essa posição e não deixou ninguém sem receber e cumprir o seu papel. Nos outros anos, os números caem significativamente. Obviamente, nesses anos de 13, 14 e 15, tiveram alguns reflexos também decorrentes da Celesc, poucos no último ano, em 2015, porque com a nova subestação, o ano de 2015 já começou a ter um reflexo de melhora. A gente acredita que isso vai melhorar e os impactos serão menores, e refletindo principalmente para vocês. Aqui mostra, né, aquilo que eu disse, né, as metas, que essa linha aqui é a mesma linha do gráfico do Rafael. Só que lá estava a média de todo o Brasil, né, Rafael? Aqui só está da distribuidora Iguaçu, especificamente. E a gente vê que o ano de 2012 está atípico demais pelo fator do que ocorreu. E, nos demais anos, a gente vem tendo o que a gente chama aqui de a continuidade desse problema que houve em 2012, mas, principalmente, por fatores, vamos dizer, que a gente não consegue controlar. Ontem mesmo, eu não sei aqui quem vai lembrar, mas teve um pedaço de galho de árvore, de um eucalipto, que aqui dentro da cidade, do município, que está dentro da casa do consumidor, que a gente não tem como mexer, né? E também não é responsabilidade da Iguaçu, é responsabilidade do prefeito, da prefeitura, que é fazer as podas de árvores na cidade. Como isso não é feito, ou não é bem feito, e dentro da residência também é muito complicado, o consumidor não o fez, caiu em cima da rede, no vento, caiu, desligou a Iguaçu por quase uma hora, e por desligar a Iguaçu, afetou e desligou a Celesc também. Então, você imagina a responsabilidade de um consumidor que tem responsabilidade quando planta uma árvore num lugar indevido, ou quando faz uma situação embaixo da linha, ou planta na sua casa, ou não dá manutenção devida, o reflexo que dá. Então, o reflexo vamos dizer, arcado por todos nós, e principalmente a Iguaçu, porque essa parada de ontem vai afetar, provavelmente até atrapalhar a gente cumprir a meta. E a Iguaçu não pôde fazer nada, a Iguaçu teve que remediar, e vai pagar a conta. Então, eu acho que isso é muito problemático também, e isso não é apurado na metodologia, não pega
isso, né? Essa responsabilidade que não é devida da distribuidora. E quando a gente faz uma notificação para o consumidor, ele simplesmente rasga, porque ele não faz nada, porque para ele está sempre certo, na maioria das vezes. E às vezes a gente não pensa e não pesa quando a gente toma uma atitude. Então, pena que a gente tem poucas pessoas aqui para poder saber a realidade, porque ontem, quando desligou, o telefone da Iguaçu choveu de ligação, né? Não parava de tocar. Mas ninguém efetivamente... E a gente não pode colocar no telefone e contar isso que a gente está falando. Olha, era uma árvore dentro da casa de uma pessoa que ventou, caiu na rede, e a Iguaçu não podia fazer nada. A gente, até para dar a entrada na hora que teve o problema, para podar lá e ajudar, discutir, chamar o prefeito, porque poderia causar de novo, você tem dificuldade, porque às vezes o morador nem está na casa, você tem que ficar esperando, não pode entrar, não pode fazer nada, e vai passando o tempo, você vai dando agonia, porque o indicador está contando. Então, são casos aí, e tipo essa, tem várias histórias que a gente... Os engenheiros aí são melhores para contar do que eu, mas pode passar. Bem, consequência dessa falta de recurso que vocês viram lá, que é Celesc, Diplomata, e todos esses intempéries que são fora da nossa gestão, a consequência é a dificuldade. É dificuldade porque é igual na casa da gente. A gente só tem uma entrada, que é nosso salário. Começou a dá problema na descarga, dá problema na geladeira, quebrou, dá problema em algum lugar, você começa a ter que priorizar onde é que você vai ter que arrumar para consertar. O dinheiro não nasce dinheiro, né? Poderia, né, nascer nas plantas, mas ainda não acontece isso. Mas, apesar de tudo, a Iguaçu investiu, como a gente já mostrou nos filmes, a gente colocou reguladores, religadores, trocamos toda a frota nos últimos 4 anos. Pode ir passando, Márcio. Os religadores automáticos, que a gente só pode colocar também depois da subestação nova. A gente tem feito muito treinamento com os nossos funcionários. Pode passar, Márcio. A gente doou o terreno, né, que, como no filminho mostrou, toda essa área aqui é da Iguaçu, a Iguaçu doou sem cobrar nenhum real para a Celesc. A Celesc não pagou nem o registro no cartório, né? Mas tudo bem, vamos passar. E aí vem a parte regulatória, né? Depois de tudo isso, a gente vem nessa nova proposta da regulação da ANEEL, desses últimos números que eles vêm, buscando essa meta e nova metodologia adotada, a reduzir da Iguaçu, em média, para os próximos 4 anos, custo operacional em mais de R$1 milhão. Hoje, a Iguaçu já gasta mais do que a ANEEL dá. Não é que a ANEEL dá, é o que a ANEEL define em metodologia, diante desses estudos que eles fazem, de análise técnica, em média, benchmark de mercado, tanto a nível nacional, quanto depois a nível de distribuidoras de mesmo porte. A dificuldade aqui que a gente vê, né, na pele e sente são essas dificuldades e ponderamentos de especificidades, vamos chamar assim, que são difíceis realmente dos técnicos mensurarem cada item detalhado, realmente é muito complexo, eu entendo isso. Mas reduzir o custo operacional da Iguaçu em mais de R$1 milhão, sendo que hoje a gente já gasta mais de R$1 milhão do que é dado, sai do bolso do acionista, sem compor a tarifa, como as perdas ali, né, também, e nós estamos falando, inclusive, de furto, de roubo, quando as pessoas fazem os gatos, saem da Iguaçu também, é um impacto muito grande. Imagina hoje, vocês já reclamam da manutenção, imagina como que nós vamos ficar. Nós estamos falando de crescimento, de melhoria, metas mais apertadas de qualidade, mas menos dinheiro. Então, eu chego para vocês e falo, você vai continuar com a mesma casa, só que pode ter mais filho, vai entrar a namorada do filho, vai mais pessoas para morar na sua casa, mas eu vou reduzir seu salário dos próximos 4 anos. Então, é um pouco difícil de você continuar dando as mesmas coisas que você dava antes para a sua família. Esse padrão técnico, o Rafael não entrou muito nesse detalhe da parte do investimento, mas é um ponto que eu me preocupo muito, porque quando a metodologia ela avalia o investimento, né, que para poder fazer a remuneração de quanto você está colocando, ela entra em níveis e detalhes técnicos muito bons, só que define padrões e médias nacionais que, do nosso ponto de vista, compromete demais. Um detalhe, assim, um exemplo
prático que eu vou dar para vocês aqui, que a gente passou agora com os fiscais, na fiscalização de ativo, e eles falaram assim, não, a média que a ANEEL vai fazer para haste em transformadores é 3. Aí a gente falou, não, mas a norma da NR10, que é a norma de segurança brasileira, ela fala que você tem que manter um nível de segurança de 20 ohms lá de segurança de aterramento. Para isso, a gente precisa de 7, às vezes 10, depende do terreno, se o terreno é mais úmido, se é mais pedregoso. Então, a média daqui da Iguaçu é 7, a gente usa mais, às vezes, muito mais até, e o padrão é 7. Simplesmente, nós não temos remuneração de nada acima de 3. Inclusive, de 3 em média, porque monofásico é 1, bifásico é 2, trifásico é 3. Como a maioria da nossa rede é monofásica, e a gente coloca 7, ela só dá 1, os outros 6, ou tudo que foi mais que o 7, que era o médio do padrão que a gente solicitou, também não é remunerado e foi bancado para o acionista. É mais ou menos assim. Um carro tem que ter 4 rodas. Eu falo, não, mas eu preciso do step, porque precisa ter, eu posso ter um problema, não posso correr um risco. Não, eu pago 4. Se você quiser ter o step, o problema é seu, você pode pegar a estrada. Então, a gente ficou um pouco apreensivo com essas questões, né, da metodologia, que, consequência, com certeza, eu vou discutir isso na reunião de diretoria, eu vou colocar isso nas nossas observações da nossa contribuição, mas isso eu dei um exemplo, mas como eu coloquei ali, em média, 60%, e nos preocupou muito essa questão de segurança, porque a Iguaçu prioriza demais essa questão de segurança, principalmente dos seus funcionários. Então, nós não vamos tomar a decisão de cortar uma coisa, sendo que a gente pode colocar a população em risco, né? Então, eu acho que pagar energia menos é o que eu também desejo na minha casa. Mas eu também não desejo pagar menos só por pagar menos e não saber exatamente onde o recurso está indo, e sim por reduzir a minha segurança ou a minha qualidade. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa. Pode passar. E, diante Paula, disso... Eu pedi você dar uma olhada no tempo. Ah, tá. Já estou terminando. É o último slide. A estrutura de custo, o Rafael já colocou, né, são os mesmos números. A Iguaçu fica só com 18% do valor da tarifa, então, R$18 em cada R$100. Quem paga uma conta de energia de R$100, a Iguaçu fica com 18. Com 18, a Iguaçu tem que pagar os funcionários, a Iguaçu tem que pagar toda a compra que a Iguaçu faz, todos os investimentos, todo o diesel, todos os carros, ou seja, tudo. O restante todo é para ou transmissão, ou encargo, ou energia, ou impostos. Então, é muito difícil, com 18%, e, para os próximos 4 anos, uma redução em 1 milhão, em média, né, de valor, a gente conseguir realmente tudo que se espera. Aqui é só falando da fatura dos R$18, em cima de R$100. Eu agradeço. Desculpa se eu tomei o tempo um pouco a mais aí do que devia, mas é que a gente acaba se empolgando, viu, Carlos? Aqui, querendo passar para vocês com mais clareza. Eu não sou muito boa com a palavra, não, o Baldo seria bem melhor que eu, mas ele me põe nessa situação aqui difícil. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, Ana Paula. Eu convido agora o senhor Paulo Henrique Rauen Filho para realizar a apresentação em nome do Conselho de Consumidores da Iguaçu Energia. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Carlos, o Rafael, o Fernando, o pessoal da ANEEL, todos que estão aqui para a realização dessa audiência, que é muito importante. Senhora Ana Paula, e em seu nome toda a equipe da Iguaçu Energia, nosso presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Wilson Martins dos Santos, Adriano de Martini, também vereador, os representantes dos conselhos comunitários, das associações de bairros que se fazem presentes, que eu vi alguns aqui, senhoras e senhores consumidores. Na verdade, o que temos a falar, enquanto presidente do Conselho de Consumidores da Iguaçu Energia, é expressar, e também enquanto consumidor, qual é o sentimento do consumidor em si, que é ter uma energia
o mais barata possível e com a melhor qualidade que possa ser prestada pela distribuidora. Nós sabemos que, participando de reuniões periódicas promovidas pela ANEEL e pelos conselhos de consumidores que tem pelo Brasil afora, né, e de regiões que enfrentam até mais dificuldades do que a nossa região, que nós enfrentamos aí um período de vários problemas na área de energia, né? Com seca, com algumas intervenções até do governo que geraram algum problema para o setor energético como um todo e que veio impactar no valor das tarifas de energia, né? Desde a partir das geradoras, e tivemos problemas sérios de distribuição de energia pelo país, e assim por diante, coisa que afetou todo o sistema e evidentemente, vem afetar a nossa área de concessão aqui da Iguaçu Energia. Então, não entrando em detalhes técnicos, né, que isso cabe à ANEEL e à própria Iguaçu discutirem, eu venho expressar a vontade do consumidor e também de como o nosso conselho busca, e temos reuniões periódicas do nosso conselho, mensais, e o Baldiceira faz parte também do conselho como secretário, e também ali nós expressamos os nossos anseios, o que a gente pretende enquanto consumidores, de que a Iguaçu, que já teve parâmetros de excelência de energia não muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, inclusive recebendo prêmios e coisas pela excelente prestação de serviço que vinha tendo, é que a Iguaçu consiga restabelecer esses padrões, né? Nós vemos aqui que, pelos gráficos apresentados, que gradativamente, depois de passar por um período de turbulência, 2012, que nós tivemos um problema com a Celesc, o tornado, que também é digno de elogios, o trabalho feito pela Iguaçu na recomposição da rede, que foi realmente bastante rápida, se nós analisarmos, em 15 ou 20 dias, provavelmente, 10 dias, isso. Nós tivemos a rede, onde atingida pelo tornado, foi recomposta, e até hoje nós sofremos problemas em relação à prefeitura com a colocação da iluminação pública. Isso passado um ano do tornado, já mais de ano, né? Então, nesse aspecto, a Iguaçu, enquanto ela fez a sua parte, o município, a quem cabe a responsabilidade de dotar a toda a cidade com a iluminação pública, não cumpriu a sua parte, integralmente. Nós sabemos que existe um problema com as podas, tentamos gestionar junto ao município a realização das podas que a empresa que foi contratada para fazer, a partir de um acidente com um funcionário, deixou de realizar as podas. Isso não é responsabilidade da Iguaçu, a própria legislação municipal estabelece como responsabilidade do município realizar isso, e nós, infelizmente, não tivemos ainda uma sensibilização nesse sentido do poder público, de realizar, de equacionar. A Iguaçu, falei com a Baldiceira e disse o seguinte: a Iguaçu pode realizar, só que isso vai impactar na conta, na fatura de energia. Isso, de repente, é um custo a mais que vai ter para a Iguaçu, que pode gerar um problema. E nós já pagamos, dentro da nossa fatura de IPTU, um percentual, um valor para custear a iluminação pública, a manutenção da iluminação, não da rede, mas da iluminação, né? E das podas de árvore também. Nós temos o munícipe paga o imposto, paga taxas que são referentes à prestação do serviço de poda de árvores. Nós sabemos que existem problemas no interior com relação a queimadas e coisas que estão, mas a gente busca sempre cobrar da Iguaçu e tentar gestionar junto às administrações públicas dos municípios, que junto com a Iguaçu e com o Conselho consigam diminuir e sensibilizar a população para que diminuam esses problemas, como quedas de galhos e de árvores. Existem algumas coisas que estão fora de controle, mas a questão de podas de árvores e de que se verifique e que a população evite
de plantar ou de manter árvores nas regiões onde tenham as linhas de energia, as linhas de transmissão no interior, ou seja, no perímetro urbano do município. O Conselho vem trabalhando nesse sentido. Cabe nós a cobrar da Iguaçu que preste um serviço de melhor excelência, e a gente vê que existe um esforço nesse sentido, em que pese a turbulência, que eu acho que já passou, e a gente vê nos gráficos os índices melhorando gradativamente, né? Queremos ver a Iguaçu manter um padrão de excelência que mantinha alguns tempos atrás, e tudo isso a gente espera sem comprometer a segurança do usuário, dos servidores, dos funcionários da Iguaçu, dos colaboradores e assim por diante. O que a população necessita é de uma prestação de serviço de energia, fornecimento de energia contínuo, porque essas quedas, oscilações e quedas de energia impactam muito, principalmente no setor produtivo. Existem empresas que sofrem prejuízos quando existem essas quedas de energia, seja pela paralisação dos equipamentos, ou até queima, como também ocorre em equipamentos domésticos, né? Então, enquanto a gente reduz esses índices de queda e de permanência das quedas, a gente vai beneficiando o consumidor, e a própria Iguaçu, como a gente vê, quando ela ultrapassa esses índices, ela sofre impacto, ela tem que pagar por isso. E eu tenho certeza que a Iguaçu vai buscar melhorar o seu padrão de excelência de atendimento do consumidor. Esperamos que isso seja feito o quanto antes, né, o mais rápido possível. E a gente conta com a ANEEL, que a gente sabe que aqui cabe um elogio à ANEEL, porque das agências reguladoras, pelo que a gente vê por aí, é uma agência que funciona, que é exigente, que cobra do setor energético bastante eficiência. Participamos sempre de reuniões onde todos os conselhos de consumidores participam e trazem as suas mazelas e reclamam e cobram da ANEEL, porque a ANEEL é muito cobrada nesse sentido pelos conselhos, inclusive para que os conselhos sejam ouvidos, né? E a gente vê que realmente o trabalho da ANEEL é um trabalho de excelência. Se nós compararmos, e vou citar nomes, com a Anatel, é uma agência que poderia ser simplesmente extinta, porque os problemas que nós temos na área de telefonia são absurdos, e nós não vemos nenhuma ação da Anatel para corrigir isso. Nós somos explorados pelas concessionárias de telefonia, de telecomunicações, e as nossas reclamações não chegam. Agora a gente viu, há pouco tempo, a Anatel pensando em emitir uma portaria de limitação do uso da banda larga de internet, ou seja, beneficiando as empresas do setor de telecomunicações, em detrimento do usuário. Isso não ocorre com a ANEEL. A gente sabe que as metas que a ANEEL exige, a gente vê nos gráficos a dificuldade que as empresas têm de cumprir essas metas, que são bem rigorosas, né? Então, nesse aspecto, cabe um elogio à ANEEL pela excelência e pela cobrança que ela mantém em cima de todo o setor energético e das distribuidoras, que são aquelas empresas que têm o contato direto com o consumidor, e é o caso da Iguaçu Energia. Então, esperamos, enquanto consumidores, que a ANEEL e Iguaçu, em esforços comuns, né, e podem contar com o Conselho do Consumidor da Iguaçu, para juntos conseguirmos um serviço de excelência, que nós possamos melhorar os índices da Iguaçu de DEC/FEC, né, que é o que impacta diretamente no consumidor, e que, quiçá, futuramente, a gente vê que não vai haver, em princípio, uma alteração muito significativa nas faturas, nesse cálculo que está havendo, e evidentemente que está em discussão ainda, porque a Iguaçu vai fazer as suas ponderações na reunião que vai ter mês que vem em Brasília, mas a gente espera também poder pagar uma energia mais barata, né? Que as intempéries diminuam, que a gente consiga. A gente sabe que existem algumas usinas entrando aí
em operação, que vão baratear talvez mais um pouco o custo de energia, que reduz o consumo de energia termoelétrica, que tem um custo muito alto e impacta diretamente na nossa conta de luz. Nós tivemos os problemas aí das bandeiras amarela e vermelha, coisa que ficamos um bom tempo, que a gente viu que a conta realmente subiu, né? Mas a gente cobra o esforço da Iguaçu, né? Vamos estar sempre lá incomodando o Baldiceira, e vamos participar de tantas quantas forem necessárias reuniões da ANEEL com os demais conselhos para a gente buscar a melhor solução para o nosso setor energético, para que nós tenhamos uma energia barata e de boa qualidade e com uma boa permanência, para que não sejamos impactados com os problemas que venham ocorrendo, principalmente das questões das quedas de energia e da duração do tempo que essas quedas estão levando. Então, esse era o recado, enquanto presidente do Conselho de Consumidores da Iguaçu, que eu queria trazer, né? E dizer também aos consumidores, às pessoas que estão nos assistindo, que nós temos um canal de comunicação, né? Nós temos e-mail, nós temos, através da própria da Iguaçu Energia, ela nos coloca o consumidor em contato com o Conselho, se assim for necessário, né? E que todas as reclamações que chegam ao Conselho, a gente repassa, a gente vai nessas reuniões periódicas que nós fazemos na Iguaçu Energia, a gente cobra e a gente obtém as explicações e a gente gestiona para que esses problemas sejam sanados, e vamos continuar agindo dessa forma até que dure o nosso mandato aí. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Paulo. Bom, concluídas as apresentações previstas, passamos a ouvir e registrar sugestões e propostas dos expositores inscritos. Quem desejar fazer uso da palavra pode procurar nosso pessoal de apoio na entrada do plenário. Assim, de imediato, passo a palavra ao primeiro expositor inscrito, o senhor Wilson Martins dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Cumprimentar toda a equipe da ANEEL que se deslocou e hoje brinda a Xanxerê com a presença de vocês, a empresa Iguaçu, a plateia que nos acompanha. Enquanto vereador, as mesmas queixas que a Iguaçu ouve lá nas faltas de energia, com os problemas de interrupção de fornecimento, nós também recebemos isso praticamente instantâneo. Ocorreu algum problema, a gente é acionado. E em grande número por empresários que, com linhas de produção, muitas vezes têm que recomeçar, engasgam máquinas e geram um transtorno que é involuntário, mas infelizmente ocorre. E ouvindo a representante da empresa, principalmente na questão das podas de árvores, dos controles aí, principalmente na questão de plantio e distância dessas vegetações das redes, foi votado nessa casa aqui o ano passado, se não me engano, não é, vereador Adriano? Uma regulamentação já determinando uma distância mínima. A grande dificuldade que temos nesse sentido é a fiscalização, de saber quando é que está ocorrendo, quando é que está causando riscos aí para o fornecimento de energia. Cobrando também da administração municipal. Eu recebi hoje à tarde um ofício da secretária de Políticas Ambientais do município, que ela também relata que também tem esse problema e tem uma dificuldade de não ter pessoal capacitado, habilitado para fazer essas podas, principalmente quando tem a energia ligada, então, por riscos de acidentes. E se colocou à disposição, em conjunto com a empresa, detectar quais são esses pontos e de fazer ações conjuntas para fazer as podas aí. E acho que é muito mais barato para a comunidade, muito mais barato para a empresa fazer esse trabalho preventivo do que muitas vezes ter que desembolsar dinheiro aí para eventuais indenizações. Então, a nossa sugestão seria nesse sentido, de fazer
uma verificação periódica, em parceria com a Prefeitura, em parceria com a Câmara de Vereadores, que também pode estar cobrando aí o empenho do setor competente aí junto à administração, para que haja aí, pelo menos na questão das vegetações, uma prevenção que garanta a continuidade no fornecimento de energia. Então, era esse a nossa manifestação. Eu trouxe aqui o ofício, até gostaria de deixar com a mesa essas sugestões e provocar essa conversa, se tiver dificuldade de fazer um ajuste aí direto entre a empresa e a Prefeitura, a Câmara de Vereadores está à disposição para fazer essa mediação e garantir aí a continuidade efetiva, com qualidade, com condições para atender toda a comunidade xanxerense. Então, desejar a todos aí um ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu chamo agora o próximo inscrito, o senhor Jair Valentini, da UCSAN Agenda 21 de Xanxerê. O presidente. Queria cumprimentar os representantes da ANEEL, da Iguaçu Energia, e todo o pessoal que está aí. Eu acho que a importância dessa conferência, acho que devia ter bem mais gente aqui para poder cobrar. E há muito tempo eu esperava essa oportunidade. Dizendo, as últimas palavras que do Conselho colocou, nós pagamos uma energia, talvez seja a mais cara do mundo, e nós, em Xanxerê, pagamos a mais cara do país, segundo alguns dados que a gente tem. Mas o meu questionamento principal é a questão de quem mora no interior. O ano passado, vários agricultores construíram a sua residência nova e ficaram 1 ano e meio, 2 anos, e de repente tem alguma ainda hoje. Por não ligar a energia, não entendo por que diziam que tinha uma lei que não podia, por motivo, por outra, sei lá de que maneira. Eu acho uma injustiça você fazer isso, porque você tem programa para incentivar o agricultor, e o cara que trabalha lá a vida toda sustentando o povo brasileiro e tem que morar num rancho podre, porque não tem uma legislação que não permite ligar a energia para o cara ter dignidade para morar numa casa digna. Eu acho um absurdo isso. Não sei se é em todo o país é isso, se é no estado, se é no município, mas seja de onde for, tem programa que se incentiva para o agricultor, e o que o agricultor faz lá sem ter a energia? Outra, agora, ultimamente também, o pai tem um filho lá na agricultura, o cara casa, quer morar separado, só pode ter um ponto, não pode ter 2 pontos, aí não pode ligar a luz para o filho, não pode fazer a bicho. Tá, mas qual é o incentivo que você tem para o agricultor ficar lá, produzir, se quer assistir ou alguma coisa, levar na casa do pai dele? Eu acho que... E além de outras, imagino, talvez que seja do município, mas algumas muito peculiaridades também para dentro da cidade mesmo, para ligar a luz. Ultimamente, é barbaridade. Tem cada coisa que não dá para se admitir. Eu, como cidadão, digo isso porque defendo muito a classe pobre. E é fácil os deputados, sei lá quem, os próprios vereadores fazer lei para cumprir e tal, mas não pensa naquele miserável, naquele pobre, que muitas e muitas vezes, graças ao suor, a vida dele, que nós podemos se alimentar. E às vezes, quando que você vai falar em campanha e coisa, a primeira coisa que você lembra é o agricultor. A primeira coisa é para defender o pobre. Mas depois que é eleito, depois que é feito, o último que é lembrado. Infelizmente. Então eu gostaria
que a direção levasse lá para Brasília, aonde que toca isso, para fazer com que essa facilidade. Eu me lembro, quando eu morava no interior, no ano 81, eu já tinha 30 anos, quando que recebemos a energia, nós fazíamos, estudava de noite com o chareto. E hoje, né, quem que não deseja ter a energia? Eu sei que muitas vezes nós reclamamos, assim eu falei, se faltar meia hora a energia, pelo amor de Deus, né? Mas e aquelas famílias pobres? Ou às vezes nem são tão pobres, mas tem várias coisas que impedem de ter, não sei porquê. É ridículo. Eu gostaria que, de repente, os de gravatinha lá ficassem uma semana lá no interior sem luz, como muita gente vive, para ver como é que fica. Obrigado. Obrigado, senhor Jair. Eu chamo o próximo inscrito, é o senhor Dejalma Luiz Polesse, consumidor da imobiliária Polesse Zanella Limitada. Boa tarde aos senhores da Anatel. Boa tarde aos amigos aí que estão aí no plenário. E isso é muito bom que aconteça dentro da cidade de Xanxerê, porque nós, enquanto empresário, precisamos também dar nossas ideias para que isso seja movimentado e que nós conseguimos. Em seu nome, Baldecir, quero também cumprimentar não só vocês que estão aqui, mas todos os funcionários da Iguaçu, que são uma equipe guerreira. Isso merece os nossos parabéns. O que me traz aqui, Carlos, é uma situação que nós temos em conformidade, que não está com a Prefeitura Municipal Iguaçu Energia. Como empreendedor desse município e que faço os parcelamentos de solo, nós temos muito problema para fazer as ligações nos nossos empreendimentos. E isso nos traz uma grande dificuldade, porque quando a gente trabalha no empreendimento e que se coloca valores significativos dentro nossos empreendimentos, chega um ponto que desvazia o bolso e nós precisamos ganhar, porque é uma situação que o empresário vive hoje, tanto dentro das empresas quanto nelas que se trabalha hoje na região. Eu tenho uma situação que a Iguaçu Energia, até então, não me mandou documento nenhum a mim, mas por telefone me avisou que não vai ligar a luz no empreendimento, pelo fator que eu não terminei a parte física do loteamento, as pavimentações. Mas eu hoje tenho toda a rede dentro dos padrões e do projeto aprovado pela Iguaçu, aonde eu achei muito ruim, a Iguaçu escreveu no próprio projeto que aprovou, em vez de mandar um documento, fez uma escrita, podia ser feito um ofício. Dentro desses empreendimentos, quando a gente trabalha na parte que a gente faz o empreendimento e a Prefeitura Municipal aprova os nossos projetos, de imediato se calcionado alguns empreendimentos para que sejam terminadas as obras, e depois de terminadas as obras, a gente consegue. E isso, inclusive, fica registrado nas escrituras do empreendimento. E a gente termina, porque
isso é uma situação que vai prosseguindo, cada parte física se faz e se termina e se perde a ligação. Eu tenho, e nesse sentido, todas as a viabilidade é colocada, as licenças de instalações, todas elas são colocadas. Então, para mim, é chato ficar falando isso, mas é uma coisa que vem acontecendo. Não sei se é só comigo ou com outras pessoas. A gente, nesse sentido, se torna assim chato, porque você fica batendo de frente com a empresa, e se tivesse alguma coisa errada lá, que me falasse ou que me mandasse um documento. Até então, toda a documentação que precisa, eu encaminhei para a Iguaçu Energia, e até então, só houve um não. Preciso terminar o empreendimento. Mas eu tenho, dentro de todo o empreendimento, os imóveis que estão calcionados na prefeitura, e eu não posso comercializar, porque esse fator, ele é para terminar justamente o empreendimento. Então, isso garante as obras que eu vou terminar pelo poder público. Que diferente é com a Casan. A Casan, eu fiz toda a obra e já me deu a liberação para quando eu quisesse ligar, a água. Então, me parece que há alguma coisa que vem de contramão, porque se a gente faz a rede de água, faz a rede de energia elétrica, faz todos os outros empreendimentos, isso é questão de lógica que vai acontecendo dentro do empreendimento. Após o término disso, tem fiscalização do setor de engenharia da prefeitura e que vai lá e que nos dá a liberação. E se a energia não estiver concluída, jamais eles vão me dar também esse. Então, me parece que é uma coisa assim que não teria necessidade da Iguaçu se opor quanto à parte do empreendimento, se tem empreendimentos calcionados e que são as garantias que o município tem para essa obra. Isso é um pouquinho da minha... E tem que se elogiar aqui. Eu elogio a Iguaçu, porque a Iguaçu é uma guerreira dentro do município de Xanxerê e na região. Porque faz muitos anos que eu sou filho dessa terra e tenho percebido, assim, em muitas situações, que são grandes obstáculos que eles têm para conseguir fazer. Mas essa parte está pecando e me parece que talvez não chegou ao seu conhecimento, mas tem gente que conhece ali dentro e isso eu posso falar porque eu tenho documentos para provar. Muito obrigado. Obrigado, senhor Djalma. Eu chamo agora a Nacir Garmos. Está presente? Saiu? Bom, eu vou chamar o próximo inscrito. Se ele voltar, então, a gente chama novamente. Senhor José Melo? Pode vir, então. Boa tarde a todos vocês. Eu estou aqui em nome do Onacir e no meu nome também, porque esqueceram muitos fatos e detalhes que sobre os consumos de luz. Então, que falaram nas empresas, aquelas diplomatas de Xaxim e um monte. Só que assim, nos preços que estão cobrando hoje, está sendo um absurdo, porque eu acho que nós paguemos por essas empresas que não pagaram e que não estão pagando certo. Não sei se estou errado, que me castigue, né? Mas eu acho que seria o certo, né? Então, eu pago mais
sempre mais de 200 e pouco, né? E daí tem um monte mais de coisas que MCS, um monte de coisa ali. Inclusive, ó, tem até a luz do poste, até hoje, desde o ano retrasado, que é para eles virem ajeitar e não vieram. Só que esse não é Caiguaçu, com a prefeitura, né? Só que falta, sei lá, daí põe na Câmara aí para eles dar algum jeito para ver se consegue, né? E eu acho que é isso aí, né? E muito obrigado. Obrigado, senhor José Melo. Bom, as pessoas que estavam inscritas inicialmente, eu já concluí a chamada, não sei se eu indago se existe alguém interessado, alguém mais aqui na plateia, interessado em fazer qualquer tipo de manifestação. Por favor. Só peço que se identifique para a gente registrar na lista. Boa tarde, Leandro Parisotto, advogado da Iguaçu. Só para fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Carlos, o Dr. Rafael, o Dr. Fernando, toda a equipe da ANEEL. E somente para justificar, na verdade não é justificar, mas só colocar alguns pontos dos consumidores que que usaram da palavra, relativamente à poda das árvores aqui em Xanxerê. Existe uma lei municipal em que essa atividade é privativa do município. Então, a Iguaçu Energia, ela semanalmente, ela envia para o município os locais onde deve haver a poda. Essa lei municipal, na verdade, inclusive ela prevê multas, e a Iguaçu, inclusive, em algumas oportunidades, diante do estado de emergência e necessidade, fez a poda e acabou sendo penalizada por isso, foi multada por ter feito a poda numa situação dessas. E após isso, então, obviamente, a Iguaçu deixou de fazer essas podas e, mesmo em estado de emergência, acaba chamando o município para isso. Então, semanalmente, o nosso setor de engenharia, ele envia para o município uma relação com os locais das ruas e das podas que devem ser realizadas. Como bem falado pelo Conselho de Consumidores, nós aqui no município estamos tendo alguns problemas com o município em realizar essas podas, e isso tem influenciado nos nossos índices de qualidade. Relativamente à questão referente ao loteamento, e, na verdade, eu não conheço essa questão sua, mas a gente pode analisar com ela com mais calma, mas eu gostaria de adiantar o seguinte: uma lei municipal hoje, que trata dos loteamentos, se não me engano, é 2.917, algo do gênero, ela prevê que a ligação de energia ela deve ser feita com a conclusão do loteamento com todas as vias. Pelo menos é o que consta nesta lei. Se é uma interpretação equivocada ou não, isso a gente pode até avaliar posteriormente, conversar com a Câmara de Vereadores e até mesmo com o município para ver se existe a possibilidade de alguma flexibilização, desde que não coloque em risco as redes da distribuidora e também os próprios consumidores que estão lá. Mas, pelo que consta na lei, ao que eu me lembre, né, e o senhor me perdoe se eu estou sendo equivocado nisso, né, mas, pelo que eu me lembro, era isso. Toda a infraestrutura, todas as vias deveriam estar pavimentadas, interligadas com as vias já existentes, e que elas pudessem, então, posteriormente, ser feita a ligação de energia elétrica com a rede totalmente pronta. Depois a gente pode conversar, analisar, podemos marcar lá na Iguaçu, junto com o pessoal da engenharia, que tem mais conhecimento técnico, para a gente tentar dar um encaminhamento para essa situação. Um outro ponto que foi até comentado aqui, que muito nos preocupa também, é a questão referente aos índices de qualidade. Realmente, como a doutora Ana falou, os índices de DEC praticamente eles estão estáveis, os índices de FEC, de uma maneira geral, estão reduzindo. No nosso caso, nós tivemos uns problemas de 2012 para cá, exatamente pelo fato de que tivemos a queima do transformador da Celesc, isso jogou nossos índices para a estratosfera, como a gente fala lá na Iguaçu, mas que isso vem, de uma maneira geral, diminuindo. O que aconteceu é que, em razão deste problema na Celesc, nós tivemos muitas outras intervenções da própria Celesc para a substituição dos transformadores provisórios.
E isso não foi feito somente em 2012. Isso se estendeu em 2013, em 2014, por uma série de manutenções que tiveram que ser realizadas. E isso influenciou os nossos indicadores. Se nós pegarmos de 2010, a gente consegue perceber uma certa melhoria nos indicadores. E aí estourou em 2012, 2015, nós tivemos vendaval, tornado, enfim, e tudo isso nos prejudicou. Então, só gostaria de deixar esses pontos registrados, né, referente à questão da tarifa. Né, gostaria só de registrar que hoje, das 64 distribuidoras, nós somos a 26ª mais barata. Né, então, nós estamos aí um pouco abaixo da média, nossa tarifa é mais barata do que a média geral, isso pelo ranking da própria ANEEL, né, na tarifa residencial, e a gente tem tentado o melhor atendimento possível. Né? Então, se eventualmente a gente pecou, foi pelo excesso. Para quê? Para deixar sempre que a legislação ela acompanhasse todo o crescimento do município. E cumprindo a legislação, eu sei que muitas vezes, como é o caso do nosso consumidor, fica difícil flexibilizar alguma coisa. Mas a gente sempre tenta na medida do que é possível. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pergunto novamente se tem alguém interessado em fazer algum tipo de manifestação adicional. Bom, ok. Não havendo mais interessados em se pronunciar, finalizando essa audiência, cabe mencionar que a ANEEL começa agora uma outra etapa do processo de revisão tarifária, que compreenderá as seguintes etapas. A análise das contribuições recebidas, todas entre 19 de julho e 15 de agosto, sejam aquelas que foram recolhidas hoje aqui, as que foram expostas no púlpito, ou aquelas encaminhadas por e-mail ou por meio do site da ANEEL. O processo decisório da ANEEL, cuja previsão da reunião de diretoria é para o dia 23 de agosto, que essa reunião é essa que pode ser acompanhada ao vivo pelo site da ANEEL. E a publicação no Diário Oficial da União, até 28 de agosto de 2006, dos resultados deliberados na reunião do dia 23. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, o efeito médio para as tarifas do consumidor será de menos 0,49%. O efeito médio para o consumidor de baixa tensão será de 0,7% positivos. Já para os consumidores de alta tensão, grupo A, a previsão é de efeito médio de menos 2,04%. Os dados completos, separados por categoria de consumo, podem ser consultados na nota técnica que já está disponível no site da audiência. Bom, agradecemos mais uma vez a presença das senhoras e dos senhores nessa audiência pública. A ANEEL permanece à disposição da sociedade, presencialmente, tanto em sua sede em Brasília ou pela internet, no endereço eletrônico www.aneel.gov.br. Os cidadãos também podem contatar a ouvidoria da agência pelo telefone 167. Sem mais nada para falar, então, está encerrada essa audiência pública. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.